alegria, saúde e sabedoria. Eu faço chula bonita pra vocês apreciar. Eu quero ter alegria, saúde e sabedoria e fazer chula bonita pra vocês apreciar. Mamãe, 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 que no meu coração mora. Aceita esta canção, mamãe, que eu fiz para o Senhor. Vacilar, quem vai me levantar? Sou eu, quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo pra sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Goité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. A melhor de Goité do estado da Bahia. Farmácia... Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Goité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landu Flávio, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Goité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manoel da Casa do Arroz agradece a preferência. Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Goité, Bahia. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Kiel e Gel. Telefone 3262-2092.
Zap 991644982. Muito bem, estamos principiando com a cultura de hoje aqui, né? Começando por cá, com Mariana Neuza Santana mais gente, Jefferson Almeida por cá, né, Neuza Santana? O padre Zé João, chegou por cá também, Zé João velho, Manuel Lopes, velho do Coscobel, nome bonito, graças a Deus, tem um nome bonito em Cotiés, Zé João Lopes. Aí é feio, eu conheço. Manuel Lopes é bonito, não é feio tão feio não, né? Você tá, é porque implicou, né, com o padre Alberto. Alberto Matheus estava por cá, Manuel Lopes estava chegando aqui, Zé João, aí assistindo Coité Cultura, né, Zé João? Muito bem. Vamos principiar o Coité Cultura, filho. Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos e os primeiros, né, compadre? Bora principiar com a cultura. Quem vai abrir aqui um violãozinho bonito é o compadre Zé João. Bora! Uma leve paixão tu vem chegando pra brincar no meu o teu cavalo, teu cadeira. Tá inspirado hoje, viu? Tá bem. Meu safado, tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contratou Zé João, velho, aí tá vendo a gente lá no Diego que já tá nas Teofilhões, né? Setor Teofilhões, com o Padre Esdras Santana, tá vendo a gente? Valeu, compadre Esdras, obrigado pela audiência aí. A gente agradece, né, com o compadre Esdras Santana, Zé João, com Mariana Almeida tá por cá, com o compadre Alberto, com o Manuel Lopes, já tá chegando aqui, Neuza Santana, Jefferson Almeida. Estamos principiando, daqui a pouquinho a gente vai papocar lá pro comunidade Calambola, o Maracujá, mostrar pra vocês a história do Maracujá. Daqui a pouquinho, né, a gente vai estar lá com o compadre Louro, mostrando essa coisa bacana aí pro nosso povo ficar por dentro dos assuntos da vida, né, compadre? Pessoal, ó, o negócio tá... Mostrar uma vinheta aqui da prefeitura que o bicho agora vai ter organização aí nas pessoas com relação ao lixo, viu? Vamos prestar atenção aqui nesse vídeo. Essa é a sua casa, limpa, organizada, confortável, do jeito que você gosta. Agora, imagine chegar do trabalho e encontrar sua casa assim. Quando você deixa o lixo fora do horário, é isso que você está fazendo com a sua cidade. E lembre-se, sua cidade é sua casa. Jogar lixo fora do horário é mais que falta de educação, é infração. As câmeras estão atentas, a cidade está de olho. E o celular do seu vizinho também. Você pode ser a próxima notificação de multa. Fazer a coisa certa é simples e mostra que você se importa. Cidade limpa é compromisso de todos. Pois é, muito bem aí, né, que o Padre Noélio Moraes está vendo a gente, Ezra Santana. Gente, é questão de organização. Se o carro não passa hoje na sua rua, para que você joga o lixo na rua? Os cachorros, os demoinhos, os cachorrinhos, os coscobeiros, o cavalo, o jegue, né, que o Padre Edmício Lima aí vai naufragar esse lixo e vai ser o pior sacrifício. Quando os pobrezinhos desses garis aqui vêm pegar o lixo aqui, a gente percebe aqui tudo espalhado já, que os cachorros, animais, que tem muitos animais soltos na rua. Então é o seguinte, é nova lei, provada na Câmara do Vereador, provada por todos os 15 vereadores. Todos os 15 aprovou a nova lei, você só vai receber uma cartilha, a Prefeitura vai distribuir uma cartilha de orientação e você não vai poder jogar o lixo num dia que não passa no seu bairro. Se não passa hoje, deixe o seu lixo dentro do seu quintal, na sacolinha. Quando for amanhã, que é o dia do carro do lixo, você vai botar o lixo lá. Que acabando de botar, o carro apanhando. Porque não passa no bairro aqui, não passa carro todo dia. Não passa, dia sim, dia não. Para fazer a limpeza. Então, acabando, tem gente que espera o carro passar e joga o lixo. Por questão partidária, questão dessa picuinha do interior, das pessoas acharem porque o candidato não ganhou. Muitos fazem isso. Aqui no meu bairro tem pessoas que jogam de longe o lixo.
Eu tenho presenciado, fico triste porque são pessoas até civilizadas. Joga de longe o lixo nem chega no lugar que é para ficar. Já joga de longe aquelas sacolas amarradas, os cachorros pegam e está na hora de a gente se educar e procurar ajudar até o bem para o nosso bairro. Não é isso? Até o bem, porque a imundície, o lodo, o lixo faz mal à saúde. Isso é uma questão de higiene, de coisa dessa natureza. Não é isso mesmo, compadre velho? Escuta o que eu vou dizer, vocês podem acreditar. Jesus Cristo é por mim e nele eu vou confiar. Eu quero ter alegria, saúde e sabedoria. Eu fazer chula bonita pra vocês apreciar. De casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai. Pouca gente viu essa matéria aí das lapinhas, de Goiabeira, da região do Poção. A gente mostrou um pouquinho essa matéria que foi passada por meio do programa, mas pouca gente viu, né, compadre? Pois é, aí a gente vamos mostrar um pouquinho aqui. pra vocês aqui. Eu vou... aqui das Goiabeiras, né, compadre? Diga, das No Goiabeiras. momento que vai passar o Natal e para o ano possa ser que a gente não tenha mais essas pessoas que fazem isso. Correto? Pronto, a casa de Madalena tá logo aqui. Esse pezinho de framboão roxo aí. É framboão, meu Deus? Como é o nome dessa flor aí? Flor de maracujá, alô Bahia. Flor de maracujá, Coité, Bahia. Muito bem. E vou também na casa de outra amiga aqui. Pois é, né, pessoal? A gente mostrou aí a Goiabeira e as pessoas que ainda têm cultura, viu, compadre Devan? Pessoas que gostam ainda dessa cultura do tempo de criança, que a gente se divertia, né? As pessoas se divertiam com a lapinha e poucas pessoas viram essa matéria. Você pode botar um trechinho aqui pra gente ver, a casa de Maria Madalena aí, ela que ainda preserva ainda um pouco a cultura dessa coisa, ela passou de vó pra mãe dela e ela faz, que coisa bacana aí. Aqui Maria Bonita mais lampião, vinha do mato, né? Você tá vendo aqui. E tem uns bichinhos por aqui, aqui a igreja. Tem que ter a igrejinha, né? Tem a igreja, os anjinhos, as pessoas, as mulheres rezando. Sim, sim. Né? Ali, que é nessas roças que tem aquelas casas no alto, no morro. Tem as meninas ali. E eu ganhei ontem, que uma pessoa, nora dela, da minha Naí, que foi minha madrinha, ela fazia a pena. Tem mais de 30 anos que ela faleceu. Então com isso, pessoal, a gente mostrando para vocês um registro que já está aqui nos anéis anais da casa do Coité Cultura, né? Está aí nas nuvens, como diz o ditado. Isso aí, né, compadre Rony Santos, não vai acabar mais. Mas se você for lá no YouTube, você vai encontrar. Mas na vida comum, no dia a dia, essas coisas vão acabar porque os jovens não vão fazer isso. O mundo hoje do jovem, dos adolescentes, é outra coisa, é o mundo da internet, é o celular, esse mundo aí não vai se preocupar, se divertir com essa coisa da lapinha, né, compadre Rony? Não vai se divertir com isso. Né, compadre Zé Abílio? Não vai. Aí isso aí vai acabar, e aí quem registrou, quem não registrou, daqui cada ano que passa, diminuindo, que a gente brincou muito em criança, com as lapinhas, e as crianças iam, veia, brincava cada lapinha mais bonito que outra. E hoje isso não é... As crianças nem dá importância, né? Porque eles têm o celular em mão, que tem todo tipo o mundo nas mãos deles, né? Eles fazem o que eles querem, buscam o que eles querem, tudo real, tudo movimentando em vídeo, em negócio sério. O mundo modernizou demais, cresceu muito, e essa coisinha aí, essa coisa bacana que divertia a gente de ano em ano, né? Um período de Natal, uma data bonita que era o Natal. E as crianças, nós que éramos adolescentes na época, ia para casa dos tios, das avós, ver essa lapinha, essa coisa, e hoje já era, né? Acabou-se e a gente sabe que não tem mais futuro. Não tem mais futuro, os adolescentes, os jovens não vão mais entrar nesse mundo aí, né? Somos mundos diferentes da nossa era, então, da nossa era, e eles estão numa era digitalizado, né? É uma era que ninguém segura os jovens aí, está no mundo para estudar e se realizar numa boa profissão, e aí nada dessas brincadeiras que a gente brincava, diga onde está fulano de tal, diga um aço,
Acabou, diga, não tem negócio de conversa. E hoje já era, né? Hoje já era. Aí eu gosto de registrar essas coisas. Eu fui na casa das amigas, me deu essa entrevista aí, a gente fizemos isso aí no Natal. Poucas pessoas viram isso aí, né? Poucas pessoas, estou repetindo um pouquinho aqui dessa matéria, né? Aí já é outra casa, já é outra lapinha aí, também lá em Goiabeira, né? Já tem uma gruta, tem mais madeira. Então era assim, essa era a diversificação que era de cada pessoa fazer uma lapinha diferente. E a gente saía em casa, aquelas rumas de criança brincando uns com os outros, na casa das tias, das avós, e olhando as lapinhas. E tinha gente que caprichava mesmo, né? Passava o período de Natal, né, compadre? Esses modelos, todos esses brinquedinhos, esses bonecozinhos aí, os cavalos, essas coisas. Era tudo guardado com carinho. A samambaia ia para o mato, quando era no período, buscar de novo no mato, na caatinga, né? Essa samambaia aí, todo esse material tirado do próprio mato da gente aqui. Não tinha essa luz piscando naquele tempo, né, Jorge Wallace? Então, acabou, gente, vai acabar. Quem viu, viu. Quem não viu, pode esquecer que não tem como mais. Porque o jovem não está... Ó, pessoal, a coisa está tão assim complicada que já tem alguns fatores aqui, compadre Berg. Aproveitando um gancho, falando outra coisa. A coisa está tão ficando difícil com relação à mão de obra que tem colegas meus que trabalham com PA de som, que depende de 8, 10 homens para montar um PA de som e não está achando mais homem para trabalhar, pagando caro para ir viajar e montar esses PA, montar palco, que precisa da mão de obra de homem. Não tem mais. Os que cansou, e para adquirir muito difícil de querer trabalhar. Então, mesma coisa está nessas coisas aí, ó. Tudo isso que requer a mão de obra do ser humano já era. Acabou, né? Compadre Jorge Wallace está dizendo que a minha mãe até hoje faz, né, compadre? Até hoje ela faz, né? Muito bem, né, compadre? Jefferson Ramos Santana, compadre Pinho. Tá bonzinho, Pinho? Tá tudo jóia aí, tá vendo a gente, né, compadre Pinho? Pinho tá lá vendo a gente. Jefferson Fio tá lá vendo a gente aí. Obrigado, né, pela audiência, né? Tu ajuda a fazer também, né, Jorge? Então, viu, Jorge Wallace? Essa coisa aí é na Goiabeira aí. Foi 3 lapinhas que eu visitei. E para registrar, porque como as mães lá falam, né? Elas fazem sozinhas e tal, mas os filhos não vai mais para o mato fazer, não querem perder esse tempo aí, porque é uma coisa muito, muito fora do contexto dos jovens. O jovem hoje é outro mundo, é outra situação. É a escola e a internet, né? Porque eles têm ali o que eles querem, não são analfabetos, digitam ali no Google o que eles querem, baixam o que eles querem, música, vídeo, vê tudo real. Aí é uma coisa, aí é uma imitação do cavalinho andando, do galo, tudo feito de barro, de madeira, que era aquilo que se divertia as crianças no tempo. Era um momento alegre também, né? O Natal era um negócio muito aconchegado aí, né, Zacarias? É isso aí, gente. Foi na Goiabeira, essa lapinha que a gente registrou aí. Para poder ficar aí registrado pro resto da vida, né? Da hora que entrar no YouTube vai estar aí essa cultura. É a cultura e ao mesmo tempo, pessoal, é um calendário religioso. A casa de João de Barra. A casa de João de Barra aqui. É todo tipo de coisa que simboliza a roça, né? A gente percebe que na lapinha ela é usada para poder fantasiar, né? Como se fosse um ambiente onde Jesus nasceu, aquela região onde Jesus nasceu. Aí é botado cavalo, patos, os 3 reis magos veio aqui com presente para dar Jesus, e assim vai. Dá muito trabalho, mas é satisfatório para quem gosta, quem tem a tradição, né? E é como a gente tá dizendo, vamos registrar e vai ficar aí lá no nosso registro, a nossa página. Isso aí não vai ter mais. Esse ano lá na Goiabeira eu consegui aí registrar umas 2 ou 3. Fui aqui também no Poção, numa casa muito longe. Procurei aqui no Coité, achei uma casa aqui no Coité, no Poção. Vou mostrar também uma lapinha muito bonita. Depois vai passar lá, viu, Paraberto? O pai Jonas está aí vendo a gente aí, Jefferson Ramos, Zacarias. A gente vai lá pro Calambola, viu, velho? É comunidade Calambola. Que a gente vai lá pro Maracujá daqui a pouquinho mostrar aquela comunidade lá. Daqui a pouquinho lá a história do Maracujá, a gente fizemos um resumo lá. Que hoje, dentro de tanto sofrimento, tá melhorzinho lá, aquela comunidade Quilambola, né, compadre da Adelide Oliveira? Pois é, pessoal, essa lapinha foi registrada aí, eu fiz no mês de dezembro, e a gente passou uma vez, muitos não assistiram, né, que as lives que a gente faz, o nosso programa é uma coisa assim, que hoje o cara assiste, mas amanhã ele não pode, não assiste, e outro
quem não assistiu hoje, quem assistiu hoje, sexta da manhã. Então fica assim, a gente faz uma matéria, dá um trabalho danado. Aí eu gosto de repetir um pouquinho para as pessoas verem, quem não viu, passar a ver, né, essas matérias culturais da nossa região, para a gente frisar e tá aí. Já está na página lá, qualquer um pode botar qualquer cultura que você procurar lá, está lá. Dentro da nossa cultura aí, né, que o padre Daguinho também viveu isso, né, Daguinho, com o padre Adelide, todos nós dessa idade dos 40 anos em diante, dos 35, viveu um pouquinho disso aí, independente se morou na cidade ou na zona rural, mas sempre também na cidade tinha essa coisa assim, dessas lapinhas, essa coisa que no Natal ela confraternizava as famílias, e os meninos sentavam de coquinha aí uns com os outros, fazendo pega-pega, diga-diga, e tome, onde é que está o galinho de Santo Antônio, cadê a gruta do jegue, cadê o coscobel, e era assim, né, pessoal? Aí a gente resistiu esse momento aí, está registrado aí, 3 lapinhas que a gente conseguiu em Goiabeira no período aí, e eu consegui, a pedido dela, das meninas aí, de Rita, de Madalena, de Kumari Goi, enfim, eu não lembro mais, até as outras pessoas que eu, Kumari Mirene, né, foi mais gente aí, Kumari, a mãe do Cupariete, né, Kumari Tereza, foi uns 4 aí, eu consegui registrar esse momento, e elas até ficaram felizes também, porque eu mandei o link para eles, fica lá também para matar a saudade aí, de uma coisa que vai acabar, né, Adelaide? Vai acabar, né? Daqui, cada ano que passa, aí a goiabeira vê a sua filha, né? Depois vi o seu filho morto, pregado numa cruz por nosso amor. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Fomos em outra lapinha ligeirinho lá, eu fui lá ligeiro no Poção, viu, compadre Adelaide? Fui lá no Poção, ver a mãe do compadre Piti, Piti, Peter Júnior e Piti, né? Os dois profissionais, um de rádio, outro de matéria. E eu fui lá na casa dele, que tem uma lapinha bonita aí, no Poção aí, viu, gente? Eu fui lá, ela me concedeu uma vitória. Vou mostrar rapidinho, depois a gente vai descer lá a gente vai descambar lá pro Calambola, viu? Quilombola, comunidade Quilombola, é o antigo Maracujá, que hoje tem um registro aí geográfico. Quilombola, comunidade Quilombola, é um registro sobre cartório. A gente vai mostrar um pouco aquela comunidade, né? Comecei com o Palouros, primeiro morador ali, ainda tem umas casinhas de taipa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho essa coscobel aqui, né, compadre? Aí a mãe do compadre Piti, que me deu entrevista, mostrando a sua lapinha pra gente aí, né? E ela feliz, que desde criança que ela faz isso, né, comadre? Desde criança que ela faz isso, né? Porque ela... provavelmente naquela época quase todas as casas faziam, né, Danceli? Uma visitava uma casa de casa de outro. Isso, e no tempo do Rei Mago, veio o Rei Mago no tempo de Reis, aí saiu o grupo de reisado cantando nas casas que tinha o presépio. Que tinha o presépio. Aí era uma coisa mais linda, você viu, era uma coisa linda mesmo. Infelizmente, né, por isso, por aquilo, né, acabou. A nossa geração... Muito linda, né, pronto, você sabe hoje, né. Suas filhas não faz? Não faz não, eu só tenho uma filha. Mulher, eu digo assim, mas na geração geral não faz. Não fazia, não, né? não. É da sua idade para trás. Da minha idade para trás. Não é isso? Hoje é dificilmente você vê. Pode ver na rua, na cidade, em alguma casa, algum lugar, assim, no hall, na frente da casa, tem uma lapinhazinha. Mas é uma raridade. É uma raridade. Vai acabar, não vai, Danceli? Vai, pelo jeito que eu tô vendo, vai acabar. Aí vem, depois passar no Reis, na noite de Natal, na noite de Reis, os cantadores de Reis, visita as casas, antigamente hoje não fazem mais isso, mas ainda existem cantadores de reis ainda. Sim, existe. Mas para vir nas casas, nas lapinhas, né, para visitar e cantar os reis nas casas que faziam lapinha, no caso dos presépios, hoje não existe mais. Não existe mais. Ainda existe ainda o grupo rezado, mas para dizer acabou, assim, vem né, nas compadre? O Ivanete da Terra Nova, a filha do velho, Zacaria fazia também, Delídio disse que saía com o facão cortando a jaquirana para trazer para a avó dele fazer, né, Delídio? Delídio também se criou aí no mato da Caatinga, né? E a gente teve aí na casa da mãe do compadre Piti, mas Peter Júnior, aí aqui em Terra Nova de baixo, não, lá no Poção, viu, compadre Ivanete? Ivanete fazia lá em Terra Nova, né, a irmã do velho aqui, tá vendo a gente? Fazia também lá em Terra Nova, acabou tudo, né, compadre? Acabou, e aí ficou a saudade, né? A saudade dessas coisas que aconteciam no passado. A gente se divertia com essas coisas, né, gente? Felizmente o mundo se modernizou, ficou um mundo, ao mesmo tempo, evoluiu, mas está um pouco estranho, um pouco deserto.
a correria de gente durante um dia dentro da cidade. Você chega na cidade e está um formigueiro, né? Durante o expediente de trabalho, mas terminou o expediente de trabalho, a cidade vira deserta, você não vê mais um casal na praça, namorados na praça, as crianças, os adolescentes, as mães pegadas na mão dos filhos, passeando numa praça, porque dentro de casa hoje está a internet, está essas coisas aí, isolou as pessoas de tudo isso aí, e a gente vê a distância que está a realidade do mundo virtual, né? Então, Jesus, esse menino que nasceu, o nome se tornou... Jesus de Nazaré? José, o nome vai ser Jesus. Jesus é o pai adotivo de José é o pai adotivo de Jesus, e que Maria teve esse neném, né, sem conhecer homem nenhum. Homem nenhum, sem conhecer o varão. Sem conhecer, né, como biblicamente falando. Isso. Aí, graças a Deus, pelo poder, né, de... Pois é, né, Zacarias? Zacarias está aqui dizendo, né, que o Mário Ivanete disse que hoje faz, né, lá na igreja. Lá quem for rezar já está vendo ela lá. E o pai Zacarias disse que a mãe dele parou de fazer tem mais de 20 anos, né, e deixou. Não tem jeito, né, Zacarias? Gilberto Oliveira Lima, o compadre Gilberto Oliveira Lima tocou para Bebeto na boca da área para ser um momento crucial. Que tudo. Gilberto aí é quem, rapaz? Aí é Gidazo Lima, eu coscobei o nome. Aí é feio, eu conheço. Vou desligar esse rádio aí, compadre. Bom, pessoal, essa aí. Essa é a lapinha que foi registrada e a gente só vai deixar a saudade aí, né? Registrada aí no mundo virtual. Só entrar no Coité Cultura que vai dar tudo certo, vai estar tudo lá. E é isso aí, Coité Cultura. As histórias do nosso povo não pode deixar morrer. Vamos fazer de tudo para nós manter essa história viva. Obrigado, dona Ceci. Nada, rapaz. Eu agradeço a senhora de coração por esse bate-papo. Muito obrigado também, muito agradecida. E muito obrigado, meus filhos, por ter esse amigaço aí, mandou pra cá pra filmar minha lapinha. Obrigado, senhora, viu? Tenha um Feliz Natal, senhora. Obrigado pra você também. Os cantadores de reis, somos cantadores de reis. Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Jesus Cristo é por mim, e nele eu vou confiar. Eu quero ter alegria, saúde e sabedoria, e fazer chula bonita pra vocês apreciar. Mamãe, 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 que no meu coração mora. Aceita essa canção, mamãe, que eu fiz para o Senhor. É isso aí, né, pessoal? O bom do registro é isso aí, ó. A lapinha passou Natal Luz. Nós estamos com as imagens guardadas, né? Para nós lembrar aquele momento que passou. Já passou, a gente tenta lembrar, mas não dá para ficar tão lícita como você vê nas imagens registradas. A gente vê os momentos bons, né? É para isso que existem esses poderes de memória, de software, de computadores, tudo isso, né? Para registrar esses momentos. Senão as histórias acabam, não tem como sair contando para os netos, porque quem já se foi, ficou aí alguém contando a história de quem já passou por prefeito de Coité, por governador, quem fez a história, os maiores professores de Coité, os maiores advogados, enfim, né, delegado de polícia, foram embora, e aí as histórias contam, vai contando para A, para B. É como esse Natal Luz aí, já foi embora, né? Foi embora. Em dezembro passou, junto com as lapinhas, né? O registro ficou para a gente poder, uma vez ou outra, dizer, olha, rapaz, em 2024 aconteceu isso na Praça de Coité, lá, um Natal, simbolizando aí a família, né? Então, isso são coisas que a gente tem que ter, esses registros, principalmente no mundo de hoje, que nós tem hoje capacidade de registrar no celular, em qualquer computador, você registra no notebook, fica aí armazenado. Se você não quiser deixar no computador, você cria seu canal e
posta lá no canal, lá não apaga nunca, né? A hora que você digitalizar lá, tá lá. Seu vídeo, pode ser o que for, pode ser 1000 vídeos que você botar lá, fica, né, Zacarias? Loura Santana chegou pro cá, tá vendo a gente aí? Então foi um momento que a gente já registrou essas coisas boas, gente, e lembrar de coisas boas, coisas ruins, falar da guerra do Golfo, falar da guerra do Vietnã, falar da bomba de Hiroshima, falar dessas coisas não é muito bom não, né? Falar de coisas bonitas, não é não? A gente precisa ver coisa bonita pra gente matar a saudade e ver que valeu a pena ver. Quem foi lá participar, se presenciou aí, teve presente aí, né? Se deliciou com o momento. É bom você estar num ambiente agradável, que você se diverte com seus filhos. Então a vida é para ser assim, né? Esse momento de a gente registrar as coisas boas e poder ter como tem a quem mostrar. Tem que ter alguém para mostrar. Eu vejo o Zé ali do estúdio hoje, de vez em quando está soltando os vídeos de 1990, de 1995, coisa bacana da gente ver, que muita gente já não está nem mais a gente mais, e a gente vê como é que a cidade era diferente, né? Zé do Estúdio é um dos canais mais antigos de Coité, que é Zé do Estúdio 8, a primeira TV de Coité foi através do canal 8 aí, com o Zé e aí tá lá registrado, né? Então tá aí, a gente também já estou com 5 anos aqui no Coité Cultura, registrando esses momentos, as coisas boas, tentando trazer as coisas boas para a gente, né? Porque quem mostra já, o meu programa não dá audiência topada como é para ser, porque é justamente isso, essas coisinhas matutas, assim, né, Loura? Essas coisinhas matutas, coisa do dia a dia, cotidiano, as pessoas não dão muito valor. Mas se for uma coisa policial, se for acidente, se for politicagem, coisa assim, Ave Maria. Aí a audiência vai lá para cima, né? Mas eu não tenho interesse não. Eu prefiro minha audiência pouquinha, né, com os amigos assistindo aí, e a gente vendo coisa que possa ser tranquilidade, né? Aí o povo se fazendo os lanches aí, os coscobeus, aí tomando sua cervejinha, brincando. Aí com compadre velho, biado. Ei, tá comendo água? Meu amigo Eduardo aqui, ó. Aqui, ó. Você me disse que só ia beber depois da Semana Santa. Ô, rapaz, eu menti. Assim, ó. Ei! Isso vai dar um velho feio da pedra. Ei, o velho vai ficar doido. Onde é que tá o domingo aí, Biado? Quem é seus amigos? Apresenta os amigos aí, rapaz. Eduardo Serrinha, prestigiando o Natal Luz. Sim. Aqui, Deixa eu filmar. Gostei. Olha, que vem, agora é todinha por dia, Natal Luz. E o outro amigo? Aqui, meu amigo Edson. Edson? É visitante ou é de Coité? De Coité. E você é visitante? Obrigado por vir nessa cidade, meu amigo. Adorei, amei, viu? Obrigado. A ideia da gente é propagar isso. Muito bem. Ô, Febreto, trata a galera legal aí, viu? Ô, velho, é o seguinte, ó. Você, para me demorar lá no Cultura, eu devo me ensinar de Cultura. Vai lá. Deixa ele aí, porque ele é o vídeo do programa lá, e eu tenho que relevar. Ei, Lucas Sanais. Valeu, boi. Olha quem tá aqui. Olha o Coscobinho ali. E aí, compadre, velho? Como é que tá o domingo aí, velho? Esse menininho é seu? Muito bem, até que enfim, né? Hein? Vai esfriar a cabeça. Exatamente. Como é que tá o finalzinho de noite do domingo aí? Bom demais. Bom demais, né? Com a família. Muito bem, aproveitar a família, porque sem família não, né? E tu? Como é que tá, Ramsey? Eu tô bem, graças a Deus. Não é da conta de ninguém, né? Para o contrário, eu estou aqui. Ainda está aqui. Pois é, meus amigos, no finalzinho da minha reportagem. Pois é, pessoal, é isso que a gente registrou nesse momentozinho, finalzinho de, né, comadre Neuza? Finalzinho do Natal Luz aí, a gente registrou as lapinhas, fomos em diversos lugares para registrar a lapinha, e nós aproveitamos também aí a última apresentação do Natal Luz. Todo ano já é normal isso aqui em Coité, né? Quanto tem de pessoas se divertindo aí, distraindo um pouco, é uma festa diferenciada, né? Festa de bandas, é uma festa que tem esse privilégio aí do povo poder se divertir um pouquinho, né? Pois é, né, compadre Jorge Soares? Jorge Soares está dizendo que fica feliz em ver esse programa de a gente estar fora de Coité, ficar vendo as coisas da nossa. Pois é isso aí, Jorge. A gente compadre, tem uns 4 amigos nossos aqui longe. Zé Albino está lá em São Paulo, mata a saudade de Coité lá, assistindo Coité Cultura. Tem você em Feira de Santana, tem gente em São Paulo, tem gente lá
ali no bairro de Feira Santana, tem pessoas lá em Taboão da Serra, em São Paulo, que mata a saudade da gente, tem gente com Parijara lá no Goiás, que é aqui de Salgadalho, enfim, tem tanta gente aí, tem comadre a filha de Cioteca, comadre tá lá na Paraíba, vendo a gente, mata a saudade, diz que é tão bom quando na hora que ela assiste o Coité Cultura, porque a gente está mostrando as coisas da nossa terra, é isso aí. Então a gente vem mantendo essa força de vontade aí, que não somos besta de nada, né, pessoal? Daqui a pouquinho vou papocar lá pro Quilombola, comunidade Quilombola, o antigo chamado Maracujá, né, com Maneza, o Maracujá, a gente vai lá mostrar aquela comunidade que já melhorou um pouquinho, mas um lugar onde os africanos vieram para ir há mais de 100 anos atrás, morar em casa de barro, né, e depois, no ano 2000, eles conseguiram um projeto e conseguiram fazer 30 casas lá, de bloco, para poder sair da casa de taipa, né? Melhorou um bocadinho, mas a gente só mostrar para vocês aí. Vamos embora que a noite vem chegando aí, né, pessoal? Muita gente aí na avenida assistindo, vendo passar aí os carros alegóricos, essas coisas, as crianças se divertindo, alegria diferenciada, né? Não só tem festa para o adulto, não, aí tem para as crianças, aí os idosos se divertir, tem um trenzinho da alegria, então é um Natal bastante imitando um pouquinho as coisas que é para ser feito, para poder simbolizar a alegria, né? Esse dia, esse mês bacana que é o dezembro, né? Que as religiões, o mundo aí do comércio comemora aí o Natal, né? Nascimento do menino Jesus. Muito bem, está nos registros, vocês podem chegar ali, quiser assistir a matéria completa, com áudio original, pode entrar lá no Coité Cultura, digitar Coité Cultura, Natal 21, 22, 25, o que você botar lá, você vai encontrar. Aí está Nossa Senhora novinha rezando, os meninos dançando aí o xeleléu, e não é comigo não, eu filmo mesmo, né, comadre? Eles ficam tudo felizes, porque eu mostro o que é para ser visto, aquilo que é para ser bom. Muito bem, vamos embora! Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Loura Santana Artesanatos, brinquedo para as festas infantis, aniversário de crianças, decorações para quarto e etc. Localizado na rua Duque de Caxias, Conceição do Coité. Telefone para contato é o 075-992-830603. Loura Santana Artesanato, Conceição do Coité, Bahia. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa, parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa, de saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar um outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar. Ó Maria, pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Ó Maria, pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Essa é a sua casa, limpa, organizada, confortável, do jeito que você gosta. Agora, imagine chegar do trabalho e encontrar sua casa assim. Quando você deixa o lixo fora do horário, é isso que você está fazendo com a sua cidade. E lembre-se, sua cidade é sua casa. Jogar lixo fora do horário é mais que falta de educação, é infração.
As câmeras estão atentas, a cidade está de olho. E o celular do seu vizinho também. Você pode ser a próxima notificação de multa. Fazer a coisa certa é simples e mostra que você se importa. Cidade limpa é compromisso de todos. Pra gente apresentar perto da beira do rio, foi de Chapada pra lá. Saí de Juazeirinho, passei no Maracujá, banhei o nego Bertinho, pra gente apresentar perto da beira do rio, foi de Chapada pra lá. Eu chamei Jorge Barbeiro, né, ele já tava lá. Aí chegou Zé Pequeno, que é cabra bom pra sambar, na casa do fazendeiro, da malha da pro terreiro, ninguém podia passar. Zelito pegou chorar quando viu a multidão, e o Du batia na mão, dizendo vamos sambar, falando a Jorge Barbeiro, que o grupo de Cabaceira não é Jorjão, tá em primeiro lugar. Chora cavaquinho apaixonado, chora afinal no braço do violeiro. Leve paixão, ele é saudade, por esse chão do Brasil inteiro. Eita, comadre Vanusa chegou pro cá, com o Padre Jaime daí, dançando, né, com o Padre Jaime. Você viu o sambinha aí, Zé João chegou pro cá, já cantou, foi Zé João? Zé João já cantou já, e logo na abertura do Coité Cultura, tá lá. Pai Zé João, faça um vídeo lá naquela cucuru daquela serra lá, que você fez, assim no início do programa. Você mandou um vídeo bom lá, em cima do pé de serra lá, da Padoeira. Onde foi, Zé João, que você fez lá, lembra, Zé João? Prepara uma música boa lá e faça um vídeo lá para nós inovar o repertório. Vice, tô na espera. O dia que mandar aí, capriche.
não tem agonia, vai fazendo de acordo com o horário que você der para fazer, né? Bota alguém lá, bota o seu celular deitadinho, posicionado na posição bacana, use a luz do sol a seu favor para clarear o rosto, ficar mais conjexo. Fica, pai velho, ficar já com não vá nessa não, viu, Zé João? Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. E com medo que o fim não passa na cabeça. Até que um certo dia, esse dia chega chamando pelo nome sem falar. Tira esse maldinho Santana daí, né, compadre? Jorge Watt tá por cá, Jorge Ares. Os dois Jorge Watt aí, né, compadre? Tá vendo a rede de Jorge Watt. O Watt é de Juazeirinho, é o caba velho lá que tá nas comunicações, tá na linha de frente, tá desejando as boas coisas aí, né, compadre? E Jorge Ares tá lá em Feira Santana, vendo a rede aí, que é irmão de Galego, velho. André Parrudo chegou pra cá, vai tá vendo a rede aí. Bora papocar lá pro Calambola agora, vamos lá no Calimbola, Quirimbola, Colombola, Quirimbola, lá no Maracujá, viu, gente? Resistir um momento bacana lá. Depois a gente volta pro bate-papo aqui. Bora lá com o Louro, ver como é que ficou lá aquela comunidade, depois de, segundo os registros aí, passa de 100 anos, né, gente? Fundamento ali, onde aquele pessoal fugiram de lá do sul do estado, da escravidão, e vieram se acomodar aqui, ali naquele sertão aí, nesse centro geográfico de Coité, né? Ali nas mediações depois de Alves, um pouquinho descambando para o lado de Juazeirinho, que o pessoal realmente, segundo a matéria, as histórias, chegou essas famílias que veio correndo lá da África veio para a Bahia, da Bahia correu aí do sul da Bahia, veio parar aqui em Coité, né? Então a história se modificou um pouquinho. Bora ver um pedacinho da história que a gente pôde registrar lá para a gente mostrar para os nossos telespectadores. Quem tem um avião, só chora se quiser. São 6 cordas, balançando a mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser. São 6 cordas, balançaram a mulher. Os amigos do Coité Cultura, Comunidade Quilombola, Maracujá, é o nosso destino agora. Mostrar um pouco dessa história aqui dentro do nosso campo geográfico, aqui do nosso município de Conceição do Coité, viu? Vamos lá bater um papo com um dos veteranos que pode contar um pouco dessa história aqui no Maracujá, Comunidade Quilombola. Valeu? Os descendentes da África, que tem aqui suas descendentes, e a gente vai contar essa história. O caminho é esse aqui. Pois é, meus amigos, vamos entrar aqui na estrada vicinais, sentido aí ao Maracujá. Estamos ganhando aqui essa estrada aí, tá bem cuidada, né? O município está cuidando bem da estrada. Vamos entrar aqui, gente. Lembrando a vocês que é uma comunidade, né, quilombola, mas aqui ela está rodeada de fazendeiros aqui, de um lado e outro. Fazendeiros aí, afinal de contas, até uns terrenos bem cuidados, uma fazenda até bem cuidada, né? Vamos andando aqui. A gente deve ter 1 quilômetro e pouco lá para a sede. A nossa ideia é essa, gente, mostrar essa comunidade. E hoje ela tem um registro, né, de comunidade quilombola, aqui que é o Maracujá, o antigo Maracujá. Segundo as nossas informações, o registro mesmo de cartório aí, geográfico aí é comunidade quilombola, né? Ela foi aí, recebeu esse registro aí, mas muito conhecido por Maracujá. Segundo a história aí do compadre velho, o apelido de Maracujá, quando os primeiros assentados vieram
a desfrutar dessas terras aí que vieram lá do Recôncavo Baiano. Eles acreditam que aqui o terreno muito fértil na época, muita caatinga. E tinha muita maracujá de boi, né? Na verdade tinha mesmo, a região da gente tinha. E aí por conta disso ficou esse nome de apelido por maracujá. Estamos chegando aqui, viu pessoal, já aqui na comunidade. Aí tem algumas casas, na verdade é um povoado, as casas são aleatórias, de um lado e de outro. Não tem especificamente uma praça, vamos dizer assim. Talvez hoje já se encontre lá na sede, a gente chama de sede, porque foi construída uma creche. Agora há pouco, o ginásio foi entregue agora, semana passada. Estamos aqui chegando, pessoal. Aqui, ó, no a verdadeira Maracujá de Coité. Comunidade quilombola. Vamos aqui conversar com o Padre Louro, estamos passando aqui. E dá pra gente ver que mudou bastante, né? Essas casas não era casa de taipa. Tem algumas em pé ainda, a gente vai conseguir ainda registrar pra vocês, tá bom? Estamos chegando, de cavazinho. E aqui estamos já, dá pra ver aqui o ginásio, né, que foi entregue a semana passada, na verdade. O ginásio, por sinal, um ginásio muito grande, né? E o pessoal aqui tão feliz. Incentivar aí os atletas do futebol, se manter. Muitos moradores aqui. Então assim, estamos chegando aqui na onde a gente chama de sede. Podemos dizer assim que é a sede, porque tem essa concentração aqui do poder público. Aqui tem esse ginásio aqui, bonitão. Nas redes sociais aí todo mundo viu essa entrega aí a semana passada. Aqui, essa casa aqui é a casinha de Palouro, né? É uma das casas que simboliza. Aqui já é a creche. Aí o ginásio aí, correto? E a gente vai conversar com o Palouro daqui a pouquinho. Essa foi a primeira, na verdade o Palouro fez aqui com comércio em 89. Essa aí é a casa aqui que simboliza o maracujá. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, nossa história hoje começa aqui, né? Da entrada aqui na entrada da BA. Estamos já chegando aqui, ó, para mostrar para vocês uma das primeiras casas feitas aqui pelos moradores do Compadre Louro. A gente tem intimidade, chama de Compadre Louro. Ele fez aqui o primeiro comércio em 1989. E a história vai começar aqui, da história do nosso bate-papo hoje, viu, gente? Aqui no Maracujá e Conceição do Coité, gente. Meus amigos, a gente estamos reiterando aqui o bate-papo e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Louro, viu? Daqui a pouco, ele está nos esperando. E aqui a gente já teve a ousadia de, pela informação, aqui onde começou a história de Louro. Louro do Maracujá, filho de pais e mãe aqui do Maracujá, descendentes que vieram lá do sul do estado, né? Lá do nosso estado aí. Mas na verdade, a gente pelo campo geográfico da história brasileira, são descendentes da África, né? Que de qualquer jeito essa turma veio de lá sofrido. E aqui, pessoal, a história começa aqui. Aqui, Louro vai contar direitinho pra gente, né, a mudança dessas casas para uma casa de tijolo, né? Quem vai falar é Louro. E eu tô registrando aqui pra gente deixar no registro do Coité Cultura, não apaga mais. Aí os netos, os bisnetos, os historiadores, os professores vai poder entender como é que foi a história aqui do Maracujá, essa comunidade quilombola que representa Coité hoje com muito orgulho. E dizer para vocês que aqui tem um pé de cajazeiro, um pé de umbuzeiro, os dois juntinhos. Lembrando para vocês, gente, que aqui, ó, a vegetação aqui é preservada, viu? Como eu falei, a lenha que eles preservam aqui não é lenha que eles derrubam a vegetação para fazer, não. Aqui é lenha que eles catam dentro das caatingas, porque ela pudesse por natureza, na ressaca de uma nova. Tá vendo aí, pessoal? Daqui a gente começa a nossa história, viu? Aí, pessoal, as plantas nativas aí. Muito bem, Coité Cultura. Amigos, que aqui ainda tem uma prática do fogão de lenha que a família aqui do Maracujá, elas ainda preservam. Aproveita aqui a caatinga, a capoeira. Eles não matam a caatinga, não. Eles aproveitam a lenha que apodrece por natureza, por gravidade, e aí estoca aqui para economizar o gás. Do pau de rato, né, compadre? Do pau de rato aqui. A gente que nasceu também, eu me criei com minha mãe, fazendo um cafezinho no fogão de lenha. A gente lá na cidade não tem esse privilégio. Aqui tem lenha para queimar 265 anos, viu, compadre? Aqui eles têm o gás de cozinha, tem energia, tem internet, tem a energia, tem tudo, mas eles preservam isso. Isso aqui, pessoal, é o galho dos pau de rato, das aroeiras que apodrecem por gravidade, né? Que eles preservam aqui essa... Pra gente mostrar para vocês, viu, pessoal? Muito bem, Coité Cultura.
Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estou aqui com o nosso amigo Louro, ele que é um representante nato aqui dessa comunidade, tem feito muito por esse povo, tem nos orgulhado. Ele está aqui hoje para nos contar um pouco da história aqui do Maracujá, comunidade quilombola aqui. Ô Louro, só para saber um pouquinho, mostrar para o povo de Coité, Louro, os historiadores, até os alunos que talvez não sabem assim, da história nativa, você pode contar que você é um filho daqui, Louro? Sim, bom dia, filho. Bom dia, Ninho. Bom dia, público 20. Essa comunidade ela foi fundada por 4 irmãos. Eles compraram 400 tarefas de terra nessa comunidade e aí formaram a comunidade do Maracujá. Em que ano, Louro, isso? Tem ideia? Não tenho assim a estimativa não, mas é muito antigo. Muito antigo. Sabe? É muito passa antiga, de 100 anos, talvez? Passa de 100 anos. Meu avô já morreu com 105. Seu avô? Morreu com 105 anos. Sua família faz parte dessa família que veio de lá? Faz parte dessa história. Dessa história. Faz parte. Podemos dizer que é um povo descendente da África, Louro? Não, eles vieram praticamente do recôncavo baiano. Possivelmente veio fugindo da escravatura brasileira e se alojou aqui no Maracujá. Aí no sul do estado a escravidão era muito forte, né? Por os coronéis naquela época, e eles praticamente fugiram. Com certeza, eles se refugiaram aqui, tanto é que hoje a comunidade do Maracujá é a comunidade quilombola, origem desse pessoal que vieram, graças a Deus, dar esse potencial a essa comunidade. Esse registro oficializado, né, Louro? Exatamente. Ô, Louro, esse registro ele é moderno, né, da comunidade quilombola? É novo de registro ou não? Como é que é? Olha, eu não me lembro. A história é antiga, mas foi feita um levantamento dessa comunidade para fazer todo apanhado da comunidade para você conseguir dar o registro. Que hoje é um registro de cartório, né, Louro? Hoje hoje somos titulados, temos título de comunidade quilombola, registrado em cartório. Você tem quantos anos que mora aqui, Louro? Eu tenho 61 anos de idade, eu tenho praticamente minha vida foi vivida. Nasceu aqui, Louro? Aqui no Maracujá. Você tem quantos irmãos com você seu aqui? São 10 irmãos. São 10 irmãos. 10 irmãos ao todo. Então você praticamente se criou. Só que a gente nasceu aqui, mas meu pai passou a morar no Cansação. No Cansação, é vizinho aqui, né? Vizinho aqui. Então, Louro, a história daqui foi um pouco sofrida no passado, né, Louro? Não tinha aqui. O poder público era um pouco ausente, né, Louro? Era um pouco ausente, não existia antigamente. A gente passou a ter um apoio de poder público da eleição de Walter Ramos para cá. De Walter Ramos pra cá. Aqui não tinha estrada. Quem abriu estrada aqui foi o governo Walter Ramos. Entendeu? Aí veio a Milton Rios, veio Vertinho, essa turma aí. Aí quando esse pessoal chegou, aí já melhorou tudo, porque eles vieram com uma fome de fazer na comunidade. E aí melhorou muita coisa. Ô, Louro, aqui hoje, antes da gente estar no papo aqui das casas mais antigas, pra gente o papo não ficar muito estressante ou longe, me diga uma coisa, aqui hoje o poder público já tem água, tem luz, tem escola, já existe aqui, Louro? Tudo que uma grande comunidade tem, hoje o Maracujá tem também. A gente tem água encanada, a gente temos energia, a gente temos ginásio de esporte, a gente tem escola funcionando em tempo integral. A criança passa o dia todo na escola. Parece que tem uma creche. Tem uma creche também. Transporte escolar. Então melhorou dela? Melhorou muito. Me parece que aqui tem uns 4 dias que foi entregue um ginásio. O ginásio de esporte foi entregue, né, aos 4 dias atrás. Estamos super felizes da vida. Pronto. A turma está amando isso aí. Faz toda a diferença, né, Louro? Toda a diferença. Às 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde, a escola entrega o ginásio pra gente e aí a gente coloca os meninos para treinar. Se for analisar dos anos anteriores, sem o poder público, ficava mais difícil, né, Louro? Ficava muito mais difícil. Hoje a gente vive mais de felicidade na comunidade do Maracujá. Estrada boa. Tem estrada, tem tudo. Ô, Louro, aqui você me diz, tem uma história aqui que foram feitas quantas casas? Depois da debate. Olha, a moradia, as casas do Maracujá, todas elas eram desse porte aí, ó. Sim. Inclusive eu morei nessa casa aqui. Bora chegar pra cá um pouquinho. Essa casa aqui foi onde eu criei meus filhos, ó. Essa casa aqui eu criei menino aqui nessa casa. Nessa casa aqui, não tô dizendo. Entendeu? Meus filhos nasceu aí nessa casa. Todas elas eram assim, né, Louro? Todas elas eram assim. Chamado casa de esteio. E aí no ano 2000 a gente fizemos um projeto. Para conseguir a melhoria habitacional e conseguimos 30 casas, graças a Deus, no governo Paulo Soto, para ajudar essa comunidade e conseguimos 30 casas. E essa ficou como relíquia na comunidade. A gente não quer desmanchar isso aí, quer ficar como relíquia na comunidade. Então você assim,
é um representante familiar na história do maracujá, porque você, vamos dizer assim, tem mais ligação com o poder público, você é uma pessoa que representa na hora de uma saúde, na hora de uma necessidade, você tem sido uma figura importante para aqui, né, Louro? Ô Ninho, eu me considero nessa comunidade praticamente um cara que me dou para ela 24 horas por dia. Eu tenho um carinho muito grande, amizade muito grande nessa comunidade. Ninho, aqui se a pessoa... Hoje mudou mais, porque a gente já temos transporte, temos ambulância, temos tanta coisa, mas quando não tinha internet, tem internet, tem tudo que a gente pode chamar. De repente é atendido. Eu viajava para Salvador, a primeira noite quem ficava no hospital com alguém que adoecia era eu. É você. Era eu que ficava a primeira noite. Na segunda noite diante, aí os parentes já iam para Salvador, para onde quisesse ir. Então seu pai, na verdade, era líder também, vamos dizer assim? Não, um tio meu. Um tio seu. Albertino era que assumiu essa coisa. Essa parte de liderança da comunidade. E você herdou essa coisa? Eu herdei essa parte dele, gosto do que faz. Eu amo essa comunidade, amo esse povo, um povo muito bom. Eu vi seu discurso aí, Louro, na entrega desse... Vamos falar um pouquinho disso. Eu vi seu discurso, ouvi atentamente. E eu vi prefeito, secretário, eu vi professor, eu vi a comunidade, assim, ficou muito feliz com o seu discurso, com o seu carinho com essas pessoas. E a gente sabe, Louro, que pessoas como você nas comunidades soma muito, porque não é pelo dinheiro, Louro. Você sempre tem um Louro, cada comunidade tem um Louro para vamos dizer assim, para ir atrás do poder público, para ajudar as pessoas mais carentes. Não é verdade, Louro? Até porque as pessoas, nem todo mundo tem acesso. Tem acesso ao prefeito, ao secretário. Era para ter, mas a vida deles também são muito corrida. Se eles pararem para esperar a comunidade para ser atendida, eles acabam não conseguindo trazer os objetivos que a comunidade precisa para eles. É verdade, mas se você fosse olhar, eu vejo muitos, sempre a gente vê pessoas se doando na comunidade. Se for por olhar a questão de valor financeiro, não fazia, né, Louro? Não fazia, não, porque tudo que a gente faz aqui é por amor, filho, com certeza. Eu gasto do próprio bolso para defender as pessoas. Até porque você sabe que ninguém faz nada de graça. Ô, Louro, então aqui vocês fizeram mais 30 casas, não é isso? 30? Isso, Casa moderna. Casa moderna. Então, muito bem. Ô, Louro, isso aqui faz parte da cultura de vocês, para queimar, assar farinha, como é que é aqui essa lenha? Essa lenha aí, filha, é para o fogão de lenha da casa mesmo. A mulher, essa lenha aí, ela coloca, traz para cá, bota aí. Economiza o gás, né? Economiza o gás. Jailson que me perdoe, mas um bujão de gás aqui dá um ano. Se depender da gente aqui, Jailson não ia conseguir muita coisa, não. Então você é feliz aqui, né, Louro? Feliz, filho, feliz onde tu. Bora ver aqui, Louro. Vamos aqui para nós mostrar pro povo a entrega que foi feita essa semana. Eu fiz aqui pra morar, quando eu me casei. Só que eu consegui ficar pra lá. Na outra casa, vim aqui, eu fiz o aniversário da minha primeira menina. E no aniversário da minha menina sobrou um vinho. E nessa sobra do vinho, os meninos começaram a tomar esse vinho e falaram: Louro, vai buscar mais, que a gente vai comprar. Vai comprar o vinho. E desse vinho que eu comecei a vender, eu montei um bar. Botei um bar, tinha campo de futebol aqui do lado. Isso aqui era muito bom. Tinha vez que tinha jogo de futebol aqui, você via aqui 600 pessoas aqui nessa comunidade. A bola naquele tempo era um lazer. Era um lazer, exatamente. E às vezes eu sempre falo pro pessoal, eu não sei quem é colocar um jogador em campo, eu não sei colocar ninguém em posição nenhuma. A minha parte é atender o pessoal que chega para o jogo de futebol. Estava acabando de falar isso já de esporte. E vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer. Quando tiver jogo aqui, eu aí dentro eu não sei fazer nada. A minha parte é aqui fora, dando carinho, dando respeito e cuidando muito bem. É isso que vale, de quem chega aqui. Então aqui isso era um comércio seu? Exatamente. Que ano, Louro? Lembra? Esse foi 89. 89. Foi 89. Muito bem, então tem um bocado de anos já. Tem um bocado de anos, Você tá em pé aí? Tá em pé ainda. É seu, ninguém compra, né? Não, é eu. Para nós fechar, para a gente fechar o papo, ficou dele fazer uma pergunta: quantas famílias tem aqui no Maracujá, Louro? Você tem uma ideia? Hoje tem 94 famílias. 94 famílias. E seja 94 residências. 94 residências tem aqui. Então já é um número até considerado, né, Louro? Até bom. Dá para saber a população daqui, Louro? Parece uma estimativa de 214, 215 pessoas.
Então tá mais ou menos para ganhar um ginásio desse, já tá de bom tamanho também. Bom tamanho, exatamente. Pois é, Louro, eu quero agradecer a você do fundo do coração. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Quando chega alguém para mostrar a história do maracujá, para divulgar esse povo, eu me sinto muito feliz. Até porque a comunidade do Maracujá é uma das comunidades mais esquecidas, mais isolada, e menos apresentada, menos conhecida. E hoje a história mudou, o jogo virou. Hoje o jogo virou, a comunidade do Maracujá hoje é uma das comunidades mais conhecidas da nossa Conceição do Coité. Muito bem? Beleza. Valeu, Louro, velho. Meus amigos, esse é o bate-papo para vocês aí que assistem. A gente está trazendo sempre as informações de dentro do nosso município, coisa até da zona rural de outros municípios, a gente com campo geográfico de outras regiões, a gente tem o prazer de mostrar e vocês vão gostar da matéria, porque hoje a comunidade de Maracujá é uma realidade, está nos registros hoje do campo geográfico de Coité e aparece hoje como comunidade quilombola, né, Louro? Com certeza, filho. É um registro oficializado agora e benção e tchau, vão ter que agora engolir os africanozinhos, né, Louro? Exatamente. Registrada pela Fundação Palmares. Exatamente. Muito bem. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas, balançando uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas, balançaram uma mulher. E depois prender dentro do seu coração. E depois calar a borda do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina parceira do cabelo cacheado, seu óculos de fita já molhou meu olhado. E agora quero ser seu namorado. E agora. Muito bem, Coité Cultura, João Paulo Cardoso, Simpliciano, Simples, Carneiro, Ramos Santana, né? O povo da zona rural é um povo muito simples, né, pai? Infelizmente, ainda temos pessoas no mundo, né? Compadre, justamente isso. Na nossa região, aqui na nossa região, a simplicidade está mais perto do que a riqueza, né? Simplicidade, até as pessoas mais avantajadas, né, Zacarias? Né? Zacarias também está aí elogiando o Louro, dizendo que é uma pessoa muito simples, né, compadre Zacarias? O Louro é uma figura fora de série, ele representa ali. Ele tem 62 anos de idade, nascido ali. A gente não conseguiu, foi uma coisa muito assim, eu fui lá atrás dele em cima da hora, era para ter uma programação para ver as pessoas mais idosas, começar a contar a história, como foi a vinda daquele escapulido lá do sul do estado, né? Do sul do estado, lá da região do sul, da região do tempo da escravidão, né, compadre Devan? Vai atrás de cardear nos Coscobel para lá, filho da Gosseré, né, compadre? E cardeal, tá falando de calambola, vem pra cá falando de cardeal. O cardeal tá lá nas Américas já, né, rapaz? O que vai ser doido? Vai ser doido nos infernos, velho, né? Rapaz, a gente tá falando Coité Cultura com Nil Santa. Oi, Devan, tu cheirou um fandango de um bode cego, foi, filho do Coscobel? Né, rapaz? A gente tá falando de coisa. Muito bem, né, pessoal? Então a gente não conseguiu. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bode Deus cego, é mais. fandango de bode cego aí, né? Que o pai Devano não tá normal não, cuidado. Ele depois que tomou a vacina da Covid ficou meio aluado. Só fala de bode cego, só fala de cardeal cego. Tudo dele é ceguei, né, cara? Então a gente, para fechar o papo aí lá do pessoal do Quilombola lá, do Maracujá, né? As pessoas que veio, tinha 2, 3 pessoas para poder bater esse bate-papo, mas eu peguei essas pessoas desprevenidas, não deu certo. Mas eu ainda tenho esse registro, quero fazer esse registro com eles lá, como foi a fuga que eles correram lá da escravidão do sul do estado, viu? Ô, compadre Jara, não sai daí não, compadre Jara, daqui a pouquinho você vai cantar pra gente um cadinho aí. Porque eu tô com esse momento aqui do calambola aqui, do lado do estado, e na verdade aqui, da onde foi esse lugar aqui, eu acho que é aqui nesse lugar que a Zacarias me mostrou, né? Aqui. Aí na Itabuna, esses meios aí, do
do sul aí, do estado, dessa região aí. E essa galera fugiu de lá. Pontal de Ilhéus, Bahia. E aí, compadre Jaime que fez esse vídeo aí, mostrando aí a beleza dessa cidade, né? Itabunas. E a escravidão nos anos 40, nos anos 30, nos anos 20, do 1910 para cá, já tinha aí a escravidão aqui na Bahia, que não foi fácil, né? Do cacau, da criação de gado, engenho de cana. E esse pessoal fugiram de lá, né? Essas famílias, e veio parar ali, fugiu daí, dessa região aí, do sul do estado. E hoje tá essa belezura aí, mas foi os pobrezinhos muito sofridos. Aí é o rio Taparaquá, né, compadre? O nome do rio aí, compadre, já. Você tá doido? Ilhéus. Venha conhecer Ilhéus. Foi nada. Rio Cachoeira, onde as águas não se encontram. Rio Cachoeira aí, na verdade, só esperando que o padre Zacarias mostrar o nome do rio aí, viu, compadre Jaime? Aí, a Bahia tem uma... é toda bacana, bonita. E aí a cidade de Ilhéus, e aqui já é o rio, esse aí, né, do rio se encontra aí. Bom dia! Aí, ó. Estou aqui. Na onde? Em Ilhéus, Bahia. No encontro da água doce com a água salgada, que é o mar, né? Aqui é o rio Cachoeira. É a ponte. A maré tá cheia. Olha, tá cheia. Aqui é o rio Cachoeira, ó. O bicho é grande. Tá entre os 4 maiores da Bahia. Aqui é a cidade de Ilhéus. A carinha velha vai dar um velho feio da Pontal. Bonito. Zacarias nesse momento tá lá em Araci, né, Zacarias? Tá assistindo lá com o seu celularzinho lá da boleia do caminhão. E vendo a gente, né? Ele fez isso aí a semana passada lá no Ilhéus. Corta a Bahia toda aí, mostra pra gente esses trechos. Esses lugares turísticos, lugares bons. É isso aí, Coscobi. Eu estou aqui no Pontal, conhecido de Ilhéus. Aqui tem uma estátua. Bonito, bonito. É tudo turista aí que anda pelo mundo rodando aí, tá dormindo aí. Dormindo. E essa é a minha pequena passagem aqui por Ilhéus para o Coité Cultura. Mas promove, assista. Valeu, Zacarias, valeu, Zacarias. Pois é, pessoal, a gente só botou esse vídeo aí para vocês que não viram o programa na terça-feira, na segunda, né? Hoje tá dando para ver aí. A civilização chegou, né, de uma forma geral, a população, mas nosso povo sofreu, nosso descendente africano sofreu muito com a escravidão. Assim a história mostra, nos diz, né? E a gente fala do povo de hoje, às vezes a gente fala que o povo de hoje é um povo assim, que mata fácil, que isso, que aquilo, mas não vai nem comparar esse povo de hoje com esses febrentos que tinha no passado. Desde o tempo lá de Moisés, é um povo que cortava a gente com espada, dividia criança no meio, queimava vivo, cortava vivo. Hoje não tem isso, né? Hoje tem a violência, mas não é considerado como aqueles coronéis faziam, né, no passado. Os reis, aqueles furuncos, fez muita atrocidade com as pessoas mais pobres. E as fracas, que sempre vai ter o pequeno, mas não vai comparar o mundo de hoje com as pessoas. A gente não dá para comparar. A gente que conhece um pouco a história bíblica sabe que a situação não é fácil. Desde o início lá a gente vê esse povo do passado, né, que esses pobres desses africanos aí roubados, vieram da África aí, com esses navios aí do Portugal, dos portugueses, e trazendo para negociar como se negocia verdura, né? Tanto os filhos era das crianças, dos casais, dos negros, era vendido ainda a criancinha, tirava das mães, doesse quem doesse, né?
chicoteava, botava sal nas feridas, era violentada as mulheres, enfim. Então, ninguém tem saudade daqueles Coscobeus, né? Que a sombra desses Coscobeus carrega esse povo para mais longe. Não é não, compadre? Cadê? Depois eu bato um papo aqui. Se eu botar aqui com o padre Jaro, que tá aí cantando um pituzinho, doido para tomar uma, né, compadre? Demais, Jaro, bora! Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Ele comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Com ele comigo, e se alguém falar, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Compadre Jaro, velho do Coscobeu. Se eu tivesse dinheiro, eu ia empresariar com o padre Jaro aí, na seresta, porque ia ser estouro, viu, Jaro? Ia ser estouro. A sua voz identifica certinho com esse estilo de música, né? E aí a gente percebe que dava para dar certo aí, né? Caímos do ar um minutinho aí, foi? Parece que saímos do ar, que foi o que aconteceu aí, né? Internet aqui caiu a transmissão está no YouTube. E nós não estamos aí no Face, né? Mas deve retornar aí. É assim que tá. Falta de higiene com a gente, né? Compadre João. João está dizendo aqui que o padre João Ramos Carneiro está dizendo que lá ele já trabalhou aí na região aí de 30 quilômetros para Ilhéus, né? O tempo aí, há muito tempos atrás aí, conviveu com isso aí, né? Cadê a transmissão? Acabou, filho de Deus? Sumiu. Como é que faz uma coisa dessa? Não é preciso você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo, é assim que vai ser. Pois nós estamos aqui só no YouTube, né? Caiu o sinal aqui do Facebook, né? Estamos fora do ar pelo Facebook. Estamos transmitindo pelo YouTube nesse momento. Esperar mais um cadinho aqui, né, compadre velho? Pelo um cadinho aqui, quem você aí estiver me ouvindo, pode descambar para o YouTube, que nós estamos ao vivo no YouTube, né? Muito bem. É assim mesmo, né? Esse negócio não tem confiança de nada. É desse jeitinho aí, né? Desse jeitinho aí. Mas esperar para ver se chega um cadinho aí, dá mais um tempinho, para a gente finalizar o Coité Cultura, né, compadre? Muito bem. Essa é a sua casa, limpa, organizada, confortável, do jeito que você gosta. Agora, imagine chegar do trabalho e encontrar sua casa assim. Quando você deixa o lixo fora do horário, é isso que você está fazendo com a sua cidade. E lembre-se, sua cidade é sua casa.
Jogar lixo fora do horário é mais que falta de educação. É infração. As câmeras estão atentas, a cidade está de olho. E o celular do seu vizinho também. Você pode ser a próxima notificação de multa. Fazer a coisa certa é simples e mostra que você se importa. Cidade limpa é compromisso de todos.